Bom dia, meus irmãos. Nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3 e também o versículo 14, que nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, ao escrever esse evangelho, ele está destacando sobre a pessoa de Jesus, o Verbo. O Verbo é Jesus. O Verbo é Deus. Ele participou de tudo desde a criação. E depois ele se fez carne e veio habitar entre nós. E por quê? Porque isso? Simplesmente pelo seu amor para conosco. Porque o homem havia pecado. E o pecado nos afastou de Deus. O pecado nos direcionou a uma vida de perdição. E só havia um meio para sermos salvos. E Jesus, ele se encarregou de fazer aquilo que não havia outra maneira de ser feito. Ele se fez carne e veio habitar entre nós. E por quê? Para que ele pudesse estar representando a humanidade, para que ele pudesse estar morrendo pela humanidade. Ele sem pecado. Em Jesus Cristo não houve nenhum pecado, mas ele se ofereceu, se deixou levar para a cruz, para ali morrer em nosso lugar, para nos resgatar. Por isso que o texto fala sobre isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça do Senhor para nos salvar, para nos libertar das garras satânicas e nos conduzir à morada celestial, cheio de verdade, porque Jesus, ele é a verdade. Tudo aquilo que não provém do Senhor é mentira, ele é a verdade. E Jesus, em certa ocasião, ele falou que ele é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, amados, estejamos atentos sobre isso, sobre a importância de Jesus. Jesus não é simplesmente um profeta, não. Ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade que veio para nos salvar. As pessoas estão querendo Jesus como seu Salvador, mas antes disso ele precisa ser o nosso Senhor. Primeiro ele é o Senhor, quando você aceita ele na sua vida. E aí depois, então, ele passa a ser seu Salvador. Tenha Jesus como Senhor da sua vida. Saiba, diante daquilo tudo que ele fez, diante daquilo tudo que ele continua a fazer, ele morre, ao terceiro dia ressuscita, volta aos céus, mas envia o Espírito Santo para que possamos estar com ele, para que não fiquemos só, abandonados. Esse é o Senhor. Todo um plano bem minucioso, com detalhes, o Senhor arquitetou para que pudéssemos ser salvos. Portanto, não despreze a salvação que foi colocada diante de você através de Jesus. Não despreze, mas aceite Jesus como Senhor da sua vida. Saiba que ali na cruz, quem deveria morrer era eu e você. Éramos nós, mas ele morreu para nos dar vida. E conforme ele falou, vida em abundância. Que o Senhor te abençoe. Que você possa refletir sobre o Verbo, Jesus, que veio e habitou entre nós para nos salvar. Que o Senhor te conceda uma semana de paz, de alegria, uma semana de vitória, a qual você possa refletir sobre a importância de Jesus na sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.